Você já parou para pensar se ser capaz de correr uma maratona ou levantar muito peso na academia significa que seu coração está totalmente à prova de problemas? Vivemos em uma cultura que celebra a performance física como símbolo máximo de saúde. Vemos atletas e pessoas extremamente ativas e assumimos, quase que instintivamente, que por dentro elas são invulneráveis. Essa imagem de força e resistência é poderosa, mas ela pode esconder uma realidade bem mais complexa. A capacidade do seu corpo de realizar um esforço físico intenso é, sem dúvida, um indicador importante. Mas será que ele conta a história completa da sua saúde cardiovascular? Meu trabalho é dedicado a estudar e traduzir o conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano em informações claras e acessíveis. Não sou médico nem profissional de saúde, mas o educador focado em ajudar as pessoas a entenderem melhor os sinais e os sistemas que governam seu bem-estar. O que percebo é que existe uma perigosa desconexão entre a aparência de saúde e a saúde real, especialmente quando se trata do coração. Este vídeo foi criado para ser um guia informativo, um espaço seguro para explorarmos juntos, de forma calma e responsável, porque a performance atlética nem sempre é sinônimo de proteção cardiovascular completa. A crença que vamos analisar hoje é muito comum. Se eu me exercito regularmente, meu coração está automaticamente protegido e posso relaxar em outros aspectos da minha vida. No entanto, a verdade é um pouco mais complexa e fascinante. O reenquadramento que proponho é o seguinte: o exercício físico é um pilar fundamental para a saúde do coração, mas sua eficácia depende de um verdadeiro ecossistema de outros fatores, como sua nutrição, a qualidade do seu sono e a forma como você gerencia o estresse. Ignorar esses elementos pode criar riscos silenciosos que, aos poucos, neutralizam os benefícios da atividade física. Para compreendermos isso de forma clara, vamos navegar por 3 pontos cegos bastante comuns na nossa percepção de saúde, mesmo entre as pessoas mais ativas. Primeiro, vamos discutir a armadilha de focar exclusivamente na performance, ignorando o que acontece na sua fisiologia interna quando você não está treinando. Em seguida, vamos explorar como a ideia de treinar para comer o que quiser pode esconder perigos para suas artérias. Por fim, vamos entender o impacto profundo que fatores não físicos, como o estresse crônico e a falta de sono, exercem diretamente sobre a saúde do seu coração. Antes de mergulharmos no nosso primeiro tópico, se você acredita que o conhecimento responsável e aprofundado é a melhor ferramenta para o autocuidado, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Cada interação sua nos ajuda a levar essa conversa educativa para mais pessoas, construindo uma comunidade que valoriza a informação de qualidade e a consciência sobre a própria saúde. Sua participação é o que torna possível a criação de conteúdos como este, que buscam informar de maneira serena e empoderadora, sem nunca gerar alarme ou medo desnecessário. Agora, vamos começar. Vamos começar pelo nosso primeiro ponto cego, que é talvez o mais sedutor de todos: a armadilha da performance. Este é o risco de acreditar que as métricas de desempenho que você alcança durante o exercício, como a velocidade que você corre, a distância que percorre ou o peso que levanta, são um reflexo direto e completo da sua saúde cardiovascular. O sinal mais comum associado a essa crença é o sentimento de bem-estar durante a atividade física, que acaba ofuscando outros sinais mais sutis que o corpo pode emitir em momentos de repouso, ao longo do seu dia a dia.
Essa armadilha se manifesta na crença de que, se o seu corpo consegue superar desafios físicos intensos, ele deve, por consequência, estar internamente saudável. É uma lógica compreensível, afinal, a performance é visível, mensurável e gratificante. Conquistar um novo recorde pessoal ou completar um treino difícil gera uma sensação de força e vitalidade. O problema é que essa sensação pode criar um falso senso de segurança, levando você a pensar que os números na sua planilha de treino contam toda a história sobre o que está acontecendo dentro das suas artérias e com a sua pressão sanguínea. Um dos primeiros sinais que costumam ser ignorados está na sua recuperação. Você pode se sentir ótimo durante o treino, mas como seu corpo se comporta nas horas e dias seguintes? Uma recuperação que se torna progressivamente mais lenta, um cansaço que parece desproporcional ao esforço realizado, ou a necessidade constante de estimulantes para conseguir treinar, podem ser indicativos importantes. Esses sinais são facilmente descartados como cansaço normal ou falta de motivação, mas podem estar apontando para um sistema que está sob estresse excessivo e não consegue se reparar de forma eficiente, mesmo com uma alta capacidade de performance. Além da recuperação, observe seu estado geral de humor e energia fora da academia. Irritabilidade constante, dificuldade de concentração ou uma sensação de fadiga que persiste ao longo do dia, mesmo com uma boa noite de sono, são peças importantes desse quebra-cabeça. Muitas vezes, atribuímos esses sentimentos ao estresse do trabalho ou da vida pessoal, sem conectá-los à nossa fisiologia interna. O corpo, no entanto, não separa essas esferas. O sistema cardiovascular, sob estresse silencioso, pode se manifestar de maneiras que parecem puramente emocionais ou mentais, mas que têm uma raiz fisiológica profunda e relevante. A razão pela qual esses sinais são frequentemente ignorados está profundamente enraizada na nossa cultura de fitness. Celebramos o resultado visível, o corpo atlético, o tempo na corrida, a foto na linha de chegada. Em contrapartida, marcadores biológicos invisíveis, como a sua pressão arterial em repouso, a variabilidade da sua frequência cardíaca ou seus níveis de inflamação sistêmica, não recebem a mesma atenção. Eles não são instagramáveis e exigem uma observação mais atenta e, por vezes, acompanhamento profissional. Assim, o que é mais importante para a saúde a longo prazo acaba sendo ofuscado pelo que é mais impressionante no momento. Essa fixação no desempenho cria uma poderosa sensação de invulnerabilidade. Quando você é capaz de levar seu corpo ao limite, é natural assumir que tudo está funcionando perfeitamente. Essa confiança, embora positiva para a motivação, pode se tornar um obstáculo para a autoobservação honesta. A ideia de que algo poderia estar errado internamente entra em conflito direto com a evidência externa de sua força e resistência. Essa dissonância cognitiva faz com que seja mais fácil e confortável ignorar os pequenos sinais de alerta, mantendo a crença de que a alta performance é um escudo protetor infalível contra qualquer problema. Aqui é fundamental fazer uma distinção importante entre estar em forma e ser saudável. Estar em forma ou ter um bom condicionamento físico refere-se à sua capacidade de realizar tarefas físicas com vigor e eficiência. Ser saudável, por outro lado, é um conceito mais amplo, que abrange o funcionamento ótimo de todos os seus sistemas fisiológicos, incluindo o cardiovascular, em todos os momentos, não apenas durante o esforço. Uma pessoa pode estar extremamente em forma e, ao mesmo tempo, ter condições silenciosas se desenvolvendo, como a pressão alta,
que comprometem sua saúde a longo prazo. É por isso que marcadores biológicos invisíveis, como a pressão arterial, medida em um estado de calma, são tão cruciais. Eles oferecem uma janela para o funcionamento do seu sistema cardiovascular quando ele não está sob a demanda do exercício. A sua pressão arterial em repouso, por exemplo, revela a força que seu sangue exerce contra as paredes das artérias 24 horas por dia. Manter uma excelente performance na corrida não altera o fato de que, se essa pressão estiver cronicamente elevada, seu coração e seus vasos sanguíneos estão trabalhando sob uma sobrecarga constante, um risco que a performance por si só não pode anular. Portanto, o risco não está no exercício em si, que é indiscutivelmente benéfico, mas na interpretação limitada que fazemos dele. A performance é uma parte da equação, uma informação valiosa, mas não é o quadro completo. O primeiro passo para uma visão mais integrada da sua saúde é reconhecer que a ausência de dor ou dificuldade durante o treino não significa necessariamente a ausência de risco. É preciso aprender a ouvir o que seu corpo diz nos momentos de silêncio, quando você não está focado em quebrar recordes, mas simplesmente vivendo o seu dia a dia de forma consciente. Essa fixação na performance pode mascarar o desenvolvimento de uma condição extremamente comum e silenciosa, a hipertensão arterial. Uma pessoa pode ter uma capacidade cardiorrespiratória impressionante, completando provas de resistência com facilidade, e ainda assim manter níveis de pressão sanguínea cronicamente elevados. Isso acontece porque a performance durante o esforço e a pressão em repouso são reguladas por mecanismos diferentes e influenciadas por múltiplos fatores, que incluem a genética, a dieta e os níveis de estresse. A ausência de desconforto durante o exercício cria uma perigosa ilusão de que todo o sistema cardiovascular está funcionando em perfeita harmonia o tempo todo. A hipertensão é frequentemente chamada de assassina silenciosa, por uma razão muito clara. Ela raramente apresenta sintomas perceptíveis em seus estágios iniciais e intermediários. Não há dor, não há um sinal de alerta óbvio. Uma pessoa pode viver por anos com a pressão alta sem saber, enquanto internamente o dano se acumula de forma progressiva. Essa natureza invisível é o que a torna tão perigosa, especialmente para quem se apoia exclusivamente na sensação de bem-estar durante a atividade física como seu principal indicador de saúde, ignorando a necessidade de medições objetivas e regulares feitas em um ambiente calmo. Para entender o risco, imagine suas artérias como uma rede de mangueiras por onde o sangue flui constantemente. A pressão arterial é a força que esse sangue exerce contra as paredes internas dessas mangueiras. Quando essa força está cronicamente elevada, é como se todo o sistema estivesse operando sob uma tensão constante e excessiva. Com o tempo, essa tensão pode danificar o revestimento delicado das artérias, tornando-as mais rígidas e menos eficientes, além de forçar o coração a trabalhar mais para bombear o sangue, o que pode levar ao seu enfraquecimento gradual ao longo dos anos. O ponto crucial aqui é que, enquanto a sua performance é medida durante 1 hora de treino, a pressão arterial exerce sua força 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive enquanto você dorme. A capacidade de correr rápido por 30 minutos não altera o fato de que, nas outras 23 horas e meia do dia, seu sistema vascular pode estar sob uma sobrecarga silenciosa. É essa exposição contínua ao estresse mecânico que constitui o verdadeiro risco. O risco que a sua performance atlética não consegue por si só revelar ou neutralizar completamente.
É um equívoco pensar que o exercício físico anula automaticamente outros fatores de risco. A sua predisposição genética, por exemplo, desempenha um papel significativo na regulação da pressão arterial. Além disso, uma dieta rica em sódio, o consumo excessivo de álcool ou níveis elevados de estresse crônico podem contribuir para a hipertensão, independentemente de quão ativo você seja. O corpo é um sistema integrado e a saúde cardiovascular é o resultado de um equilíbrio entre todos esses elementos, não apenas da força das suas pernas ou da capacidade dos seus pulmões durante o esforço. Com o tempo, essa pressão elevada e contínua começa a causar danos graduais e silenciosos em órgãos vitais. O coração, forçado a bombear contra uma resistência maior, pode aumentar de tamanho e perder eficiência. Os rins, que dependem de uma rede delicada de vasos sanguíneos para filtrar o sangue, podem ser danificados, comprometendo sua função. O cérebro também fica vulnerável, com o risco aumentado de acidente vascular cerebral. O perigo reside exatamente na progressão lenta e assintomática desse processo, que só se manifesta quando o dano já está em um estágio mais avançado. A sensação de poder e controle que você experimenta ao superar um desafio físico gera uma poderosa, porém enganosa, sensação de segurança. É natural acreditar que um corpo capaz de feitos tão impressionantes não poderia abrigar uma vulnerabilidade tão fundamental. Essa crença faz com que muitos indivíduos ativos simplesmente não considerem a possibilidade de ter uma condição como a hipertensão. Eles se sentem bem, parecem saudáveis e, portanto, concluem que estão saudáveis em todos os aspectos, deixando de lado a vigilância sobre os marcadores internos que contam uma história diferente e mais completa. Isso nos leva a uma distinção fundamental entre ter um bom condicionamento físico e ser verdadeiramente saudável em um sentido mais amplo. O condicionamento físico é a sua capacidade de realizar uma tarefa física. A saúde, por outro lado, é o estado de funcionamento ótimo de todos os seus sistemas fisiológicos. Você pode ter um condicionamento de elite e, ao mesmo tempo, ter fatores de risco silenciosos se desenvolvendo. A hipertensão é talvez o exemplo mais claro dessa dissociação, mostrando que a avaliação da saúde cardiovascular não pode se basear apenas naquilo que é visível ou sentido durante o movimento. Portanto, a ausência de dor no peito ou falta de ar durante uma corrida não é uma garantia de que sua pressão arterial esteja em níveis seguros. Essa é uma informação que só pode ser obtida por meio de medições regulares e conscientes, idealmente em momentos de repouso. Entender isso é o primeiro passo para superar a armadilha da performance. Significa reconhecer que a saúde do seu coração é uma história contada não apenas nos quilômetros que você corre, mas também dos momentos de silêncio, quando seu corpo revela seu verdadeiro estado de funcionamento interno. A decisão mais comum que alimenta esse risco oculto é a de não realizar check-ups médicos regulares, baseada na justificativa de sentir-se bem e ser uma pessoa ativa. Essa escolha é reforçada pela ideia de que quem se exercita não precisa de médico. Outro hábito é o uso de suplementos pré-treino ricos em estimulantes, sem uma compreensão clara do seu impacto individual na pressão arterial e na frequência cardíaca. Essas decisões são socialmente normalizadas e parecem lógicas, mas com o tempo, essa negligência impede a detecção precoce de uma condição tratável como a hipertensão, permitindo que ela evolua silenciosamente. Transitando para o nosso segundo ponto cego, encontramos outra decisão comum:
a negligência nutricional, justificada pelo gasto calórico do exercício. Muitas pessoas priorizam a conveniência em detrimento da qualidade dos alimentos, adotando o consumo frequente de fast food, refeições prontas e bebidas açucaradas. Essa escolha é frequentemente racionalizada como uma recompensa merecida pelo esforço do treino ou pela falta de tempo. A sociedade de consumo e a publicidade reforçam essa prática, associando esses alimentos a um estilo de vida prático e prazeroso, o que acaba gerando consequências não intencionais e de longo prazo para a saúde das suas artérias. Finalmente, no nosso terceiro ponto, abordamos a subestimação dos fatores não físicos. A decisão mais perigosa aqui é tratar o sono como um luxo negociável e não como uma necessidade biológica fundamental. Isso se manifesta em hábitos como usar telas até tarde, consumir cafeína em excesso para se manter alerta e glorificar a cultura do trabalho incessante. Essas escolhas são socialmente reforçadas como sinais de ambição e produtividade. No entanto, ao longo do tempo, elas minam a resiliência do seu sistema cardiovascular, criando um risco oculto que a atividade física, por si só, não consegue compensar de maneira eficaz. O que conecta essas três decisões é que elas não nascem de uma falta de cuidado intencional, mas sim de uma percepção incompleta sobre como o corpo funciona. Elas parecem inofensivas porque seus efeitos não são imediatos nem visíveis. Confiar apenas na performance, comer por conveniência e sacrificar o sono são atitudes normalizadas em nossa cultura. O risco oculto não está em uma única escolha isolada, mas na consistência desses hábitos ao longo de anos. Eles criam um ambiente interno que silenciosamente pode neutralizar os benefícios que você busca com tanto esforço nos seus treinos. Chegamos ao final da nossa jornada informativa e é hora de reconectar todas as peças. A crença de que o exercício regular é um escudo automático contra problemas cardíacos, embora reconfortante, é uma visão simplificada de uma realidade muito mais integrada. O nosso reenquadramento foi claro. A atividade física é, sim, um pilar indispensável para a saúde do seu coração, mas sua eficácia protetora depende de um verdadeiro ecossistema de outros fatores, como a sua nutrição, a qualidade do seu sono e a forma como você gerencia o estresse crônico no seu dia a dia. Ao longo do nosso percurso, exploramos 3 pontos cegos fundamentais. Primeiro, vimos a armadilha de focar exclusivamente na performance, ignorando sinais sutis e marcadores internos como a pressão arterial, que contam uma história mais completa sobre sua fisiologia. Essa visão limitada pode mascarar condições silenciosas, como a hipertensão, mesmo em pessoas com excelente condicionamento físico. A performance durante o esforço não reflete necessariamente o que acontece com seu sistema cardiovascular durante as outras 23 horas do dia, quando ele está em um estado de repouso ou sob estresse cotidiano. Em segundo lugar, desvendamos o mito de que treinar para comer o que quiser é uma estratégia segura. Entendemos que a qualidade nutricional dos alimentos importa muito além do balanço calórico. Uma dieta consistentemente pró-inflamatória, rica em produtos ultraprocessados, pode contribuir para o desenvolvimento silencioso da aterosclerose, o acúmulo de placas nas artérias, independentemente do seu peso corporal ou da sua capacidade de completar uma maratona. Suas artérias respondem ao que você come, e não apenas às calorias que você gasta durante o exercício físico. Por fim, compreendemos o impacto profundo dos fatores não físicos. A normalização do estresse crônico e da privação de sono
cria um ambiente fisiológico adverso para o coração, promovendo a inflamação de baixo grau e desregulando o sistema nervoso autônomo. Vimos que o exercício, sem o descanso e a recuperação adequados, pode até mesmo se tornar mais um estressor para o corpo. O sono e a gestão do estresse não são luxos, mas sim componentes biológicos essenciais e não negociáveis para a manutenção da saúde cardiovascular a longo prazo. O objetivo deste vídeo nunca foi gerar preocupação, mas sim promover a consciência e a clareza. A informação responsável é a ferramenta mais poderosa que temos para o autocuidado. A mensagem central é que a verdadeira saúde vem de uma visão integrada do seu corpo como um sistema complexo e interconectado. Para avaliações individuais e orientações específicas, é sempre fundamental consultar fontes oficiais, como a Organização Mundial da Saúde, e, acima de tudo, manter um diálogo aberto e regular com profissionais de saúde qualificados que conhecem seu histórico e suas particularidades. Agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo e sua atenção para assistir até o final. Isso demonstra um compromisso com o seu próprio conhecimento e bem-estar. Lembre-se que entender como seu corpo funciona, para além dos sinais óbvios, é o primeiro passo para tomar decisões mais conscientes e alinhadas com uma vida verdadeiramente saudável. Continue buscando informações de qualidade e observando seu corpo com curiosidade e respeito. A saúde não é uma linha de chegada, mas sim um caminho de aprendizado contínuo e integrado.